conversar com o nosso querido Igor Damasceno, porque ontem as defesas dos réus do núcleo 1, dos condenados ali, pela trama golpista, apresentaram recursos contra as penas ao Supremo Tribunal Federal. E aí, já tem alguma resposta ou alguma expectativa em relação a esses recursos? Igor, bom dia para você. Oi, Rose, bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Ainda não. Agora que os embargos foram apresentados, os embargos de declaração são aquelas contestações, aqueles pontos soltos considerados pelas defesas dos réus nos votos dos ministros da primeira turma do STF. E um ponto em comum é que todos eles continuam lutando pela absolvição dos réus que já estão condenados, ou seja, que a sentença seja de fato revogada. E agora? Agora que os embargos foram apresentados, o que vai acontecer? Os embargos já estão no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. As defesas tinham até ontem, 11 horas e 59 minutos, para apresentar esses embargos. O último documento chegou até o STF por volta das 8 horas da noite, ou seja, cumprindo o prazo estipulado pelo regimento, pela lei. Então, agora o ministro Alexandre de Moraes, ele já está em posse desses documentos e ele vai analisar. É de bom tom que antes de chegar a uma decisão, o ministro peça um parecer da Procuradoria-Geral da República e ali abre um prazo para que a PGR também se manifeste. Não é obrigatório, mas também não é de praxe que a PGR não seja consultada. E aí o ministro, depois desse parecer da PGR, ele mesmo pode analisar sozinho esses embargos ou pode submeter a análise no plenário da primeira turma do STF. Não é comum que os ministros aceitem os embargos, ou seja, aceitem essas contestações, esses pontos soltos que foram apresentados. Então a expectativa é que as condenações sejam mantidas no mesmo patamar, ou seja, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro continue condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu conversei com algumas pessoas lá do STF, alguns secretários, e eles me disseram que a expectativa é que os réus já condenados possam começar a cumprir a pena até o fim deste ano, ali para mais ou menos o início de dezembro, eles já devem começar a cumprir a pena. E há uma incógnita a respeito do que vai acontecer do ex-presidente, haja vista que Bolsonaro já está preso, está no regime domiciliar, mas já está preso. A expectativa, segundo essas pessoas me explicaram, é que a defesa de Bolsonaro peça para que ele permaneça no regime domiciliar e o ministro Alexandre de Moraes deve então aceitar que Bolsonaro continue preso em casa. É mais ou menos o que está acontecendo com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que também está condenado por corrupção passiva, passou algumas semanas na prisão e depois progrediu para o regime domiciliar. Então a mesma coisa deve acontecer com Jair Bolsonaro, até porque para não voltarem a acusar, por exemplo, que Alexandre de Moraes age politicamente e quer humilhar o ex-presidente. Então a expectativa é essa. Olha, nos embargos que foram apresentados, um ponto em comum entre eles é a respeito da delação do tenente-coronel Mauro Cid. Todos eles disseram que as informações repassadas por Cid não provam nada, não tem nada que comprove aquilo que ele estava falando, que eram ali alguns dizeres muito frágeis e que, portanto, deveria ser anulada, deveria ser rejeitada pelos ministros, porque seria apenas a palavra do tenente-coronel contra a palavra dos próprios réus. Então, seria ali uma disputa de narrativa, segundo apresentaram essas defesas. Mas no entendimento dos ministros da primeira turma, tudo o que Mauro Cid fala é comprovado pelas provas ali que foram colhidas pela Polícia Federal, como, por exemplo, vídeos em reuniões paralelas do presidente Jair Bolsonaro com o alto escalão do governo, onde ele confirma que tinha a própria ABIN, ou seja, a ABIN trabalhava para ele indevidamente, onde Augusto Heleno bate na mesa e fala que se tivesse que se fazer alguma coisa precisaria ser antes das eleições. Então tudo isso bate com o que Mauro Cid diz. E olha, por falar em Augusto Heleno, ele que é o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, a defesa dele pediu para que se revisse a multa. É que além das penas de prisão,
todos os réus precisam ratear cerca de 30 milhões de reais em multa por danos morais coletivos. A defesa de Augusto Heleno afirma que ele não tem dinheiro para poder pagar isso, que o salário dele ficaria extremamente comprometido. Nós temos aí o documento, o embargo de declaração apresentado pela defesa de Augusto Heleno, separamos esse destaque onde eles falam justamente a respeito das finanças do general. Vamos então ver as palavras da defesa. Ela disse o seguinte, abre aspas, o réu recebe um montante líquido de quase 24 mil reais. Essa é a sua única fonte de renda. Foi condenado a um montante de 84 dias multa à razão de um salário mínimo, totalizando pouco mais de 126 mil reais. Importante salientar que não possui mais capacidade laboral por causa da sua idade e estado de saúde, assim como a sua esposa, que depende da aposentadoria do réu para sobreviver. Lá no final, ele diz o seguinte, aponta-se como justo a não deixar em situação de miséria o réu uma fração de 1/6 de salário mínimo por dia multa. E por que isso? Porque, segundo a defesa, se ele for pagar esse montante, ele vai ficar sem salário por cerca de 6 meses. E aí a família, que depende dessa renda de Augusto Heleno, ficaria 6 meses praticamente sem nenhum tipo de renda. São 30 milhões de reais em multa que foram aplicados. Agora, essa questão dessa multa, muito provavelmente ela vai ser revista pelos ministros ali da Suprema Corte, porque a gente sabe muito bem que esses militares, eles ocupavam um alto escalão do governo federal, um cargo alto, mas que hoje eles não têm essa fonte de renda. Então, muito provavelmente, talvez essa multa acabe reduzindo, pelo menos essa é a expectativa. Agora, condenação e punição, essas devem permanecer as mesmas, viu, Rose? Vamos ver então, né, o resultado, né, desse recurso, desse pedido de mudança aí na questão da multa para o general Augusto Heleno. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!